Oi, gente! Aqui é a Pamela do canal Artes da Pam e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa saia de praia. É uma saia bem fácil de fazer, ela fica toda abertinha, olha só, no ponto fantasia. Fiz ela bem colorida. Aqui em cima, então, eu coloquei um cordão para ajustar ela na cintura. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixe seu like, comenta, compartilha. E vamos então para a nossa videoaula. Para fazer essa saia, então, eu usei sobrinhas de fio que eu já tinha aberto aqui em casa, tá? Então, eu vou passar para vocês a quantia de cada fio que eu usei, para vocês ter uma noção aí de quanto mais ou menos eu gastei aqui, tá? Começando com o rosa, que foi aqui o que eu mais usei. Eu usei 74 gramas do rosa, tá? O rosa candy. O laranja, aqui, eu usei apenas 30 gramas. O verde, eu gastei 32 gramas, eu fiz a barrinha aqui embaixo também no verde, tá? O vermelho, eu usei 31 gramas. E o azul, 29 gramas, tá? Essa quantia aqui de fio é baseado no meu ponto, tá? Quando vê vocês, o ponto de vocês é mais larguinho, pode ir um pouquinho mais de fio aí. Mas a quantia que eu usei aqui para fazer no tamanho M foi essa quantia aqui, tá? Eu já vou medir aqui certinho o comprimento. Ela ficou com 32 centímetros de comprimento, tá? Nessa minha tensão de ponto aqui. Vamos então para o nosso passo a passo. Para fazer essa saia, então, eu vou usar essas 5 cores aqui, tá? São cores que eu já tenho aqui aberto, eu já tenho em casa. Umas são sobrinhas, então vou aproveitar elas aqui, tá? Vou passar aqui pra vocês só se vocês querem saber o nome das cores. Esse azul aqui é o Aquário 2927, tá? Todos são Fioane. Esse verde é o verde hortelã 5215. Esse laranja é a cor laranja 4456. Aqui a cor cereja, 3583. E este rosa aqui é o rosa candy, 3526. Vou utilizar também a minha agulha número 2 e uma tesoura para os arremates. A gente vai iniciar, então, essa saia pela parte de cima do cós e eu vou usar o rosa. Então, essa cor aqui vai ser a que a gente mais vai usar, tá? Vou iniciar, então, aqui prendendo o fio na minha agulha com um nozinho inicial. E aqui eu vou fazer um total de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou laçar o fio e vou voltar aqui na quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, na quarta eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Então, eu vou laçar o fio, laço, tiro apenas de uma alcinha, laço, tiro de 2, laço e tiro das outras 2, tá? Laço o fio, vou vir aqui no próximo ponto, ó, na minha próxima correntinha, ponto alto alongado, ó. Laço, tiro apenas de uma alcinha, laço, tiro de 2 e laço, tiro de 2, tá? Eu vou fazer o ponto alto alongado porque eu acho que ele fica mais fechadinho, fica mais bonitinho, tá? Mas se vocês querem fazer o ponto alto normal, também pode, tá? Laço o fio, venho aqui na próxima correntinha, ó, laço o fio, tiro de uma alcinha, laço, tiro de 2,
laço e tiro de duas. Próximo ponto novamente, ó, ponto alto alongado, ó, laço, fio lá atrás, trago pra cá, laço, tiro de uma alcinha, laço, tiro de duas e laço e tiro de duas. Olha só, eu fiquei então aqui com um total de 5 pontos altos alongados, contando com as correntinhas que a gente virou, tá? Agora aqui a gente vai virar o nosso trabalho, ó, deixa essa alcinha aqui um pouquinho mais soltinha, não tão apertada. E a gente vai vir agora aqui nesse mesmo ponto, aqui no primeiro, ó. Venho nele aqui, laço, laço aqui, faço um ponto baixo, ó. Vou fazer aqui uma correntinha para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto aqui, um ponto alto alongado, ó. Então, lacei o fio, venho aqui no segundo ponto alto aqui da carreirinha de base, tá? Laço, ó. Laço, tiro uma alcinha, laço, tiro duas, laço e tiro duas. Laço fio, no próximo ponto, a mesma coisa, ó. Um ponto alto alongado. Laço, tiro de uma, laço, tiro de duas, laço e tiro de duas. No próximo ponto, um ponto alto alongado, ó. Laço, tiro de uma, laço, tiro de duas, laço, tiro de duas. E agora aqui nas correntinhas, ó, a gente pega aqui na terceira correntinha aqui em cima, ó, e faz o ponto alto alongado também, ó. Laço, tiro de uma, laço, tiro de duas e laço e tiro de duas. Tá? Então, aqui a gente ficou também com 5 pontos altos, ó. Certo? Aqui a mesma coisa, ó. Vou virar. Venho aqui no mesmo pontinho aqui que a gente trabalhou. Laço o fio e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha aqui para subir. Laço, venho aqui no próximo, faço ponto alto alongado, ó. Tiro aqui apenas de uma, aqui tiro de duas e aqui de duas. No próximo ponto, a mesma coisa, tá? Então, essa carreirinha, ela vai ser assim, carreirinhas de vai e vem, de ponto alto alongado, tá? Se vocês estão fazendo ponto alto normal, vocês sigam fazendo ponto alto normal em todas as carreiras. E aqui a gente sempre pega aqui naquela correntinha, ó, no cantinho. Tá? E assim a gente vai ir dando sequência no nosso cos. Seguir trabalhando mais um pedacinho aqui. Olha só. Aqui eu viro, a gente só cuida pra não fazer muito apertadinha essa correntinha aqui e esse ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, ponto baixo bem soltinho, a correntinha soltinha, e aí a gente segue fazendo aqui o ponto alto alongado. Pra fazer a medida aqui, eu costumo medir pelo quadril. Por quê? Porque se a gente medir na cintura, não vai passar no quadril, porque o quadril é mais largo, tá? Então, eu costumo pegar, sem encomenda, né? Eu costumo pegar a medida do quadril da pessoa e fazer baseado nessa medida. Que como é pra mim, então eu vou fazer aqui no meu tamanho do quadril, tá? Como a gente vai medir essa parte aqui, então? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu tenho a minha treninha. Eu vou medir, então, o meu quadril, tá? Digamos aqui que deu 20 centímetros, tá? Vou dar um exemplo. A gente vai pegar essa parte aqui que a gente tá fazendo e a gente vai espichar isso daqui, ó. Puxem, sem medo, tá? Porque essa parte aqui, ela vai passar bem apertadinha no quadril, na parte ali do bumbum, onde é maior, né? Ela vai passar, então, bem espichadinha no quadril, pra depois ela ficar mais certinha na cintura. Mesmo a gente colocando aquela alcinha pra amarrar, porque se a gente medir nesse tamanho aqui, depois quando vê, vai ficar muito folgado na cintura, vai ficar feio, tá? Então, vocês espichem bem aí, sem medo, ó.
digamos aqui que é 20 centímetros, bem espichado aqui, ó, deu 20 centímetros, tá? Então, podem puxar aí sem medo pra medir, ó, meçam com ela bem esticadinha, que essa parte aqui que vai subir aqui na parte do quadril ali, do bumbum, e depois ela fica mais certinha na cintura. Ela não fica muito folgada, muito embabadada na cintura, que acaba ficando feio, tá? Ela fica uma peça bem ajustadinha no corpo, bem bonita de usar, se vocês irem por essa técnica aqui, tá? Então, essa é o lembrete que eu quero dar pra vocês. Então, meçam sempre a peça espichada pra passar no bumbum. E peçam pra cliente de vocês a medida do quadril. E aí, vocês conseguem fazer ela bem direitinho na medida do quadril da cliente que vai usar essa sainha, tá? Segui trabalhando, então, aqui até o tamanho que eu precisava, tá? E eu fiz 85 centímetros dessa primeira parte aqui, tá? Agora aqui a gente vai fechar, então. Vamos deixar aqui, ó, bem retinho, tá? Que a gente vai fechar a nossa saia, ó. Então, aqui eu vou passar o meu fio aqui. E aqui a gente vai fazer, então, a união dessas duas partes, tá? Cuidem pra deixar bem retinho aí, pra não deixar viradinho, ó. Agora, aqui, então, a gente vai botar essas duas partes assim, ó. E aqui nós vamos pegar como se a gente já fosse fazer a próxima carreira, ó. Eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho aqui, como a gente já vem trabalhando, tá? Venho no primeiro ponto e vou pegar o primeiro pontinho aqui lá do início, ó. A gente tem os 5 pontos, ó. Pego aqui o primeiro ponto, laço o fio lá atrás, trago pra cá e passo direto aqui dentro, ó. Faço um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui no segundo ponto. E lá no meu segundo ponto, ó, da outra pontinha lá também. Laço, faço um ponto baixíssimo. Aqui no meu terceiro ponto e no terceiro ponto do outro ladinho também. Faço um ponto baixíssimo. No quarto ponto aqui. E vou lá no quarto ponto do outro lado lá também. Faço um ponto baixíssimo e aqui no meu quinto ponto, ó, a gente vem aqui na correntinha. E aqui na correntinha lá do outro lado também. E faço um ponto baixíssimo, olha só. Então, aqui a gente uniu os nossos dois ladinhos aqui da nossa saia pra fechar ela, tá? Então, olha só. Como é que ficou deste ladinho e deste ladinho, tá? Agora, a gente vai começar, então, o nosso ponto fantasia, tá? Então, aqui eu tenho aquela laçadinha ali que eu puxei, ó. Eu vou apertar ela aqui novamente. Pra gente fazer mais uma carreirinha aqui no rosa, tá? Esse fiozinho aqui, lá do início, ó, depois a gente pode arrematar ele, esconder e cortar ele bem curtinho, tá? Aqui, então, eu vou deixar essa nervurinha aqui, ó, que a gente fez a união, eu vou deixar ela virada pra dentro da minha saia, tá? Então, eu vou trabalhar com a minha peça assim, que vai ser o ladinho aqui. Vou vir aqui eu fechei o meu ponto, tá? O meu último ponto que a gente trabalhou, ó. Vou vir aqui agora nesse ponto alto aqui deitado, olha só. Estão vendo que aqui a gente vai ter os pontos altos deitados, ó. Vou vir aqui nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Então, eu caminhei até dentro deste ponto alto deitado. Vou fazer 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha de espaço. Laço o fio, venho aqui nesse mesmo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Se vocês querem seguir
o padrão daqui se vocês fizeram, né, o ponto alto alongado, vocês podem fazer ele aqui também alongadinho, tá? Eu vou fazer aqui o ponto alto normal. Então, fiz o ponto alto, laço o fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto deitado, tá? Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Ó, a gente vai trabalhando uns Vzinhos, tá? Laço o fio, venho aqui no próximo ponto deitado, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto alto deitado, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto, tá? Então, em cada ponto deitadinho aqui, a gente vai trabalhar essa sequência de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, venho agora aqui no próximo ponto, ó, no próximo Vzinho, faço um ponto alto, faço uma correntinha e mais um ponto alto. Olha só. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Tá? E assim eu vou seguir, então, fazendo esse padrão por toda essa carreira. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto deitado, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá, gente? Então, eu vou dar sequência nessa carreirinha. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho dela, eu já retorno. Segui trabalhando, então, aqui os meus leques. Olha só, já fiz aqui o último. E aqui eu já tenho o meu primeiro, tá? Então, fiz aqui, ó, o ponto alto. Vou vir aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha. Primeira, segunda, na terceira, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha aqui, vou cortar o fio. Que agora a gente vai fazer com a cor verde, tá? Agora aqui, então, eu vou iniciar com a cor verde. Aqui eu tenho o meu verde. A gente vai sempre trabalhar dentro desses leques, tá? Então, vai ser sempre leque sobre leque. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do lequezinho. Vocês podem dar uma laçadinha na agulha, podem iniciar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu vou dar já um nozinho aqui. Aí, depois eu só escondo esse fiozinho e já corto ele bem curtinho, ó. Então, aqui eu vou dar 2 nozinhos. E aí, eu já inicio o meu trabalho, ó. Se vocês querem dar o nó inicial na agulha, ou da forma que vocês preferirem, podem fazer, tá? Vou vir, então, aqui dentro do meu leque, ó. Laço o fio, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, vou fazer uma correntinha de espaço, laço o fio, venho aqui no mesmo ponto e trabalho um ponto alto, ó. Então, aqui eu fiquei com o meu leque. Laço o fio, venho aqui dentro do outro lequezinho, ó, no meio dele, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha só. Laço o fio, venho aqui dentro do próximo leque, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio no próximo leque, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio aqui no próximo leque, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá, gente? Então, eu vou dar sequência nessa carreirinha assim.
Sempre fazendo leque dentro de leque, ó, sem nenhuma correntinha de espaço. Faz o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto, laço o fio e já vai pro próximo lequezinho, tá? Vou dar sequência, então, fazendo os leques dessa forma. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente finalizar e iniciar mais uma vez juntos. Completei, então, aqui a minha carreirinha, tá? Toda de Vzinho também. Aqui eu fiz o meu último V, vim na terceira correntinha, fechei com ponto baixíssimo e já cortei o meu fio, tá? A próxima carreira agora aqui eu vou iniciar com o azul. Então, eu venho aqui, ó, dentro do Vzinho. Vou trazer esse fio pra cá e vou dar o nozinho. Laço o fio lá atrás, subo 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e uma correntinha de espaço. Laço o fio, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo Vzinho, vou trabalhar um Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? E assim a gente vai dar sequência agora por todas as carreiras. Sempre Vzinho dentro de Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Quando chegar aqui no finalzinho dessa carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e já corta o fio. Aí depois a gente só arremata esses fiozinhos que ficaram, tá? Então, eu vou dar sequência nas minhas carreiras, sempre fazendo assim. Vou adiantar um pouquinho aqui a minha peça e aí eu volto para mostrar para vocês a sequência das cores que eu tô fazendo. Eu segui trabalhando, então, aqui, nessa sequência, olha só, aqui a parte de cima, tá? Então, eu fiz aqui o rosa, verde, azul, vermelho, laranja, 2 carreiras no rosa, verde, azul, vermelho, laranja, 2 no rosa, tá? Então, eu continuei aqui seguindo até o tamanho aqui que eu queria. Eu fiquei aqui com um total de 32 centímetros de comprimento aqui de altura na saia, tá? E finalizei nas 2 carreiras aqui no rosa. Então, essa parte aqui, ó, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a nossa sequência aqui de cores, tá? Agora aqui, então, a gente ainda vai fazer um acabamento, então ainda vai dar mais uma carreirinha aqui embaixo. Pra fazer essa saia, se vocês querem que essa partezinha aqui fique mais larga, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Vocês podem fazer aqui 2 sequências, a primeira e a segunda aqui. E aqui em diante, vocês podem fazer com uma agulha maior. Pra quem tem o quadril, assim, mais larguinho, pode trocar aqui por uma agulha maior e fazer os pontos mais folgadinhos, tá? Que aí ela fica mais larguinha aqui, então, na partezinha do quadril. Nessa última carreirinha, eu vou amarrar aqui o meu fiozinho igual eu já venho iniciando. Eu vou fazer ela aqui na sequência, então, que é o verde, tá? Depois do rosa, eu tô fazendo com o verde. Então, aqui eu finalizei as 2 carreiras no rosa, a próxima é o verde. Então, eu venho aqui onde eu cortei o meu fio, vou passar aqui e vou dar um nozinho inicial. Vocês podem iniciar aí a carreira como vocês já estão iniciando as outras, tá? Fiz aqui 2 nozinhos. Depois a gente ainda tem que arrematar todos esses fios aqui por dentro, né? Ficou uma montoeira de arremate, vai dar. Aqui, então,
a gente vai vir dentro aqui do leque e nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, ó. Então, faço aqui o primeiro ponto, uma correntinha referente ao primeiro ponto baixo, venho aqui no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. Entre os leques, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo, ó. Então, laço lá atrás e passo direto aqui dentro. Aqui, meu próximo Vzinho aqui, o próximo lequezinho, ó, estão vendo? Dentro, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, o primeiro e aqui o segundo. Entre aqui os Vzinhos, ó, a gente faz um ponto baixíssimo. Olha só. Aqui dentro do nosso Vzinho, do nosso leque, ó, 1, 2 pontos baixos. Entre os Vs, aqui bem no meinho, ponto baixíssimo. Dentro aqui do Vzinho, 2 pontos baixos, o primeiro e o segundo. No meio deles, um ponto baixíssimo. Olha só, aí vai dando esse acabamentinho aqui, tá? Aqui dentro, 1 e 2 pontos baixos, entre eles, um ponto baixíssimo. Meu primeiro ponto baixo e aqui o segundo ponto baixo, entre os Vs, um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou dar sequência até chegar aqui no finalzinho e já volto. Segui trabalhando, então, aqui toda a minha carreirinha, tá? E aqui eu cheguei no finalzinho, ó. Aqui eu fiz o meu último ponto baixíssimo entre os Vzinhos. E aqui eu venho aqui no meu primeiro pontinho, ó, que a gente fez lá no início. E vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e já vou cortar o meu fio. A parte aqui, então, da saia já está pronta, já tá finalizada. Agora, a gente vai fazer a parte dos arremates, tá? Então, eu vou virar aqui. Vocês podem arrematar aí como vocês têm costume, tá? Os fiozinhos, assim, que tiverem pertinhos um do outro... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tipo, aqui, ó, tenho 2 juntinhos. Eu posso dar esses nozinhos cegos nele. Pode fazer 2 ou 3 nozinhos. Eu vou dar mais um. E aí, tu pode vir com a agulha e puxar esses fiozinhos para os ladinhos, olha só. E colar aqui a pontinha com um pinguinho de colinha. Ó, aqui eu posso trazer pra cá. E esse azul eu vou levar aqui pra cima, que é da mesma cor. Olha só. Aí, eu venho aqui com um pinguinho de colinha. Eu gosto dessa colinha aqui da Tec Bond, tá? É uma cola universal. Sujo aqui um pouquinho, assim, de colinha. E aí, a gente já pode cortar bem curtinho esse fiozinho. Olha só. Aqui eu já corto ele. Dou uma apertadinha aqui pra ficar bem coladinho. E esse laranja aqui também já vou cortar. Também aqui dou uma apertadinha aqui na colinha pra ele ficar bem coladinho, ó. E assim eu posso ir fazendo, tá? Se eu tiver aqui um pontinho sozinho, tipo esse fio aqui, ele tá sozinho, ó. O que que eu gosto de fazer? Eu abro ele, como ele é 2 fios, eu abro ele em 2 partes.
aqui. Venho com a agulha de crochê e passo um lado dele por outro, por uma alcinha aqui de um ponto, tá? Aí, a mesma coisa, aqui eu dou os nozinhos, só cuida aqui pra não puxar muito esse nozinho, porque daí como agora o fio tá bem fininho, quando vê ele arrebenta, tá? Aí faz os nozinhos. Olha só. E também pode puxar ele pra algum pontinho aqui, colocar um pinguinho de colinha e cortar bem curtinho essa sobrinha, ó, que eu vou puxar pra cá. Tentar esconder o pontinho, o fio. Olha só. Aí, eu venho aqui com a colinha e faço a mesma coisa, ó. Colo aqui um pouquinho. E já corto bem curtinho aqui esse meu fio. E aí, essa pontinha ali, ela vai ficar coladinha. Tá, gente? Então, eu vou fazer assim por todos esses meus fios que eu tenho aqui, vou arrematar eles todinhos, tá? Esconder. E aí, eu já volto aqui pra gente fazer a parte do nosso fio aqui pra amarrar ela. Já finalizei, então, aqui todos os arremates da minha saia, tá? Então, aqui ela já está prontinha. Olha só. E agora aqui, então, eu vou fazer o cordão de correntinhas pra amarrar, então, na cintura, tá? Eu vou usar aqui o fio duplo, eu vou pegar um fio do rosa e um fio do laranja. Mas se vocês querem fazer apenas com um fio aí, também pode, tá? Eu quero dar essa mesclada, assim, de duas cores, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, aqui eu peguei a minha agulha 2,5. E a gente vai fazer apenas um cordão de correntinhas, ó. Como eu tô trabalhando com ele no fio duplo, eu vou fazer apenas o cordão de correntinha. Se vocês estiverem trabalhando com ele no fio normal, vocês podem depois voltar fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, olha só, eu vou seguir trabalhando aqui apenas correntinhas. A medida aqui que vocês vão fazer, que eu indico, né? Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu medi a minha cintura, eu vou fazer um cordão do tamanho da minha cintura, digamos que é 50 centímetros. Eu vou fazer 50 centímetros de correntinhas e mais 40 centímetros para dar o lacinho, tá? Se vocês querem fazer maior ou menor, essa parte do laço, podem ficar bem à vontade, que dá certinho aí também, tá? Se vocês querem que o laço fique maior ou menorzinho. Então, eu aconselho vocês a medirem a cintura e fazer o cordão do tamanho da cintura, e aí um pouquinho maior, onde eu vou fazer 40 centímetros a mais, pra ficar 20 centímetros de cada lado pra gente fazer o lacinho, tá? E aí, como eu tô fazendo com fio duplo, então eu vou fazer apenas um cordão de correntinhas. Se vocês estivessem fazendo com ele simples, com apenas uma correntinha, com apenas um fio, vocês lá no finalzinho, vocês podem voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, digamos que eu cheguei no tamanho aqui que vocês querem, tá? A gente vai pular, daí o primeiro ponto vai vir aqui no segundo, ó, e voltar fazendo ponto baixíssimo, que passa aqui e passa direto dentro do pontinho, tá? E aí, vocês voltam por todo o fio de vocês, trabalhando ponto baixíssimo, tá? Como eu vou fazer aqui com o fio já mais grossinho, então eu não vejo necessidade de voltar fazendo os pontos. Então, eu vou deixar ele apenas com cordão de correntinhas. E aí, mesclando essas duas cores, que vai ficar bem bonitinho, vai combinar bastante aqui com a saia, que já é bem colorida, tá? Então, eu vou fazer aqui do tamanho que eu quero. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como eu passo ele aqui na parte de cima, então, da saia. Fiz aqui, então, o meu cordão, tá? Aqui é o finalzinho dele, ó, eu vou cortar.
Vou apertar bem aqui pra dar um nozinho. Se vocês querem fazer um tassel aqui nas pontinhas, também dá pra colocar, tá? Agora aqui, nesse caso aqui eu não vou botar, então eu venho com a agulha pode ser uma agulha de tapeceiro. E aí eu vou passar esse fiozinho aqui e vou escondendo ele aqui por dentro, ó. Então eu vou passar aqui em alguns pontinhos para esconder e depois a gente pode botar um pinguinho de colinha. Olha só. Agora que eu passo ele. Puxo pra cá. Venho aqui com a colinha, vou colar essa pontinha. E aí eu posso cortar bem curtinho. Venho aqui, corto essa sobrinha. E aqui eu já aperto aqui pra ficar bem coladinho essa pontinha. E aí vai ficar assim, ó. Já arrematei, então, essa pontinha aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa neste outro ladinho aqui, ó. A gente vem com a agulha de tapeceiro e passa aqui por alguns pontos para ir escondendo. Leva esse fiozinho, ó, lá pra dentro. Venho aqui com a colinha. Boto um pouquinho de colinha aqui assim. E aí, vem com esses fiozinhos e cola aqui bem a pontinha, ó. Aí, com a tesoura aqui, eu já vou cortar bem curtinho. E aqui eu já aperto bem essas pontinhas, para elas ficarem bem coladinhas, ó. E aí, aqui já tá, então, finalizado o nosso cordão. Agora, então, eu vou mostrar pra vocês como eu passo o cordão aqui na parte da saia, tá? Então, a minha emendinha, eu vou deixar aqui na lateral, mas se vocês querem deixar na parte de trás, também pode, tá? Então, vai ficar aqui na lateral, e aqui, então, vai ser o centro, a frente, então, da minha saia. Eu vou vir aqui, mais ou menos aqui no meio dela. Pode até dobrar assim, pra vocês acharem bem certinho aqui o meinho, ó. Tá aqui. E aí, aqui a gente tem aqueles 4 pontos, ó. A gente vai vir deixar 2 pra cada lado. Deixa eu pegar minha agulha aqui, ó. Tem 2 pra cá e 2 pra cá, tá? A gente vai começar a passar, então, aqui. Então, aqui eu vou vir... Pode ser com agulha de crochê, ó. Tu vem e passa ele pra cá. Vou pular aqui, ó, um ponto, vou vir aqui no próximo, ó, deixo 2 pra cada lado também, tá? E puxo ele aqui pra cima. Ó. Pulo aqui novamente, ó, um ponto aqui. Venho aqui no próximo, daí levo ele lá pra trás, ó. Pego no meio aqui dos 4, deixo 2 pra cada lado. Trago ele aqui pra baixo, esse cordão,
Ó, e assim a gente vai ir trabalhando, ó. Pulo aqui um ponto, venho aqui nesse próximo aqui e trago esse cordão aqui pra cima. Pulo aqui uma carreirinha, venho aqui na próxima, ó. Vamos levar ele lá pra baixo. Pula uma carreirinha, vem na próxima, trago ele pra cima. E assim a gente vai fazendo, tá? Eu vou então pulando sempre uma carreirinha aqui, tá? Se vocês querem pular mais, também pode. E a gente vai ajustando então pra passar até chegar aqui no outro ladinho, tá? Eu vou dar sequência assim, e aí quando eu chegar aqui no finalzinho, eu já volto com vocês. Já passei aqui então o meu cordão. Fiz aqui o lacinho pra prender ele. Olha só. Ficou coisa mais linda essa minha sainha. Os pontos também bem bonitos. Então, está pronto aqui a nossa saia. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula e até a próxima!